Agora, governador, o senhor citou, depois de uma pergunta do Acácio agora há pouco, o Vale do Jequitinhonha, que é uma região produtora de lítio. Lítio nos remete a carro elétrico. Carro elétrico. Não faz muito tempo, o senhor deu uma declaração dizendo-se contrário aos carros elétricos porque eles dizimariam milhões de empregos. O senhor mantém essa posição e gostaria que o senhor explicasse melhor o porquê dessa sua avaliação, dessa sua oposição aos carros elétricos. Bom, primeiro eu quero lembrar aqui que eu não tenho nada contra o carro elétrico, muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Eu sou contra o que está acontecendo em muitos países de se estar utilizando o carro elétrico como a solução verde. Porque o que está por trás da tomada é uma usina a carvão, na verdade é um carro a carvão. Porque a eletricidade que está recarregando o carro elétrico está sendo produzida com a fonte de energia mais poluidora possível. Esse é o debate na Europa hoje. Exatamente. E eu disse claramente, sou favorável, mas eu quero um carro elétrico que seja produzido com energia renovável. E nós temos aqui no Brasil, e nós temos vários estudos que apontam que o carro a etanol não perde nada para um carro elétrico e até ganha muito se for o caso desse carro movido a carvão, que muitas vezes é o que ocorre. E que hoje, como a concentração de produção de baterias está quase toda na Ásia, que ficava um alerta para o Brasil. Nós corremos o risco de estarmos terceirizando a produção de automóveis, que hoje é feita basicamente no Brasil. Nós temos aqui um parque instalado e nós temos de ver isso como estratégico. Se alguém quer produzir o carro elétrico aqui, então que venha com a produção toda. Não é só importar. Eu sou contra essa invasão do carro elétrico importado aqui. Talvez não me expressei bem ou não me interpretaram bem, mas tem de ficar claro. E eu continuo acreditando no etanol também. O Brasil desenvolveu um carro verde há 40 anos, na época do Proálcool. Você acha que tem mais ou menos a minha idade aí, vai lembrar, foi lá no final dos anos 70, início dos anos 80, e poderia ter vendido essa solução para o mundo todo, na minha opinião, principalmente depois que as questões ambientais, ecológicas passaram a ficar muito mais evidentes. E, de acordo com estudos científicos, um carro elétrico e um a etanol praticamente são empatados em termos de emissão de carbono por quilômetro percorrido. Então, não sou contrário ao elétrico. É uma outra alternativa, mas não quero que a importação do elétrico destrua aqui o nosso parque industrial. De fato, o Brasil até, enfim, as montadoras que vieram para cá, então, até investem bastante no carro híbrido. Agora, o que eu não entendi, governador, é a parte da perda de milhões de empregos que está naquela declaração do senhor também. Então, se nós passarmos a ter aqui uma invasão do carro elétrico importado, e hoje o Brasil não tem uma fábrica de baterias, poucos países têm, alguns países da Ásia, me parece que Estados Unidos só, que conseguem produzir a bateria, lembrando que a bateria do carro elétrico é quase que igual produzir chip de computador. Eu não sabia disso. Por mim, era só pegar o lítio, igual pega o chumbo na outra bateria e fazer. Não é. Tem uma especificidade. É alta tecnologia. E é por isso que as indústrias asiáticas saíram na frente. Eles têm deram largada nisso muito antes. Exato. Então, o que eu quis foi muito mais fazer um alerta com relação, se essa migração for feita de forma atabalhoada, de forma sem pensar, daqui a 10 anos, produção de carro elétrico no Brasil, zero. Ou vamos estar produzindo um ou outro componente e vindo tudo importado. E vamos perder um parque industrial relevante cuja cadeia produtiva emprega milhões de pessoas. E vejo que o carro a etanol, se mostrado adequadamente, eu acho que faltou, como sempre falta ao Brasil, foi um bom marketing. Porque nós temos o carro verde. O carro a etanol é um carro verde. Mas eu já ouvi de alguns representantes do setor que o que emperra o desenvolvimento dessa frente com essa ideia que o senhor apresenta
é o apego ao incentivo ao petróleo e à Petrobras. A vontade do governo, de uma sucessão de governos, em fazer com que a Petrobras siga nessa toada, ainda que ela tenha investimentos em outras frentes, esteja produzindo inovação em outras áreas, focando em energia renovável, mas volta tudo para o petróleo, volta tudo para o fóssil. Alguns representantes do setor já manifestaram isso, dizendo, poxa, nós temos o combustível com a nossa digital, o Brasil colocou isso para funcionar e a gente fica nessa de ficar atendendo demanda açúcar, outras demandas que não necessariamente é do combustível, que poderia, de alguma maneira, potencializar isso, fazer com que essa indústria recorresse, e o governo volta aos incentivos da Petrobras. O governo faz um discurso de agenda verde de um lado e carrega a mão naquilo que a Petrobras faz, mirando o passado. O senhor concorda com essa tese? Concordo. Você está falando aí de agenda verde, né? A coisa que eu mais vejo no Brasil é discurso verde e nenhuma ação verde. Eu não fico fazendo discurso verde, mas Minas só tem caminhado na pauta verde. Frota do governo de Minas. Já assinei um decreto que contempla, já está acontecendo, tudo será abastecido com etanol. Entendeu? Com o tempo, não acontecendo para não ter de trocar veículo, etc. Uma transição. Mas, né? Uma transição, será abastecido. Qual estado aplicou a maior multa ambiental do Brasil e uma das maiores do mundo? Tragédia de Brumadinho. Falam que eu sou pró-mineradoras. Agora eu apliquei a maior multa a uma mineradora, 37,5 bilhões de reais. E falam que eu deixo elas estragarem o estado, mas se estragar, vai pagar caro. E temos ainda, está em andamento a questão do acordo da tragédia de Mariana, que vai completar 9 anos e que até hoje não teve solução. A de Brumadinho, que aconteceu na minha gestão, teve solução. A cidade de Brumadinho foi ressarcida, está sendo ressarcida. As cidades da bacia do Rio Paraopeba, que foram atingidas, idem. Tivemos audiências públicas para escutar. Agora, a tragédia de Mariana até hoje já consumiu mais de 30 bilhões de reais e os atingidos não receberam nada. Mas tem muito espertalhão recebendo, sabia? E parece que querem continuar desse jeito e eu estou dando grito.